Bem-vindo ao canal Mente Saudável. Olha, antes de ir para o vídeo, olha, subscreve no canal, dá like, partilha o vídeo com todos os amigos. Olha, mais ainda de meu vídeo, mas é que subscreve no canal, é que dá like, é que partilha, nunca é que comenta. Insista também o like, ok? Importante. Não é para vídeo. Dando em papel de governação sem jovens. Programa sem jovens. A mim quer saber. Se é um país que desenvolve sem juventude, sem participação de juventude. Vou chegar de ponta, o que é que manda a mim em certa forma? Vou chegar de ponta, o que é que manda ser humano e tem que reproduzir? Vou chegar de ponta naquela minha cabeça. O que é que manda nós em si? Não tem que casa para não ter filhos. E para não poder ter aqui, para não poder ter gente que não vem substituindo, e poder ter gente que não vem curar nós amanhã. E para não poder ter gente que não dá continuidade às nossas gerações. Programa guineense, Estado guineense, que está pensando na jovem. Estado guineense, e está matando jovens. Estado guineense, que está pensando na progressão de jovens. O pode falar não, na gera não. Na prelo de Estado, jovens que estão matando. Agora não falou jovens que estão matando, não falou jovens que não estão lá, tipo, simples funcionários. Jovens têm que estar nas posições chaves do país. Porque inovações que estão no mundo hoje estão na mão de jovens. O que é que a mim estudar? Não é para estudar. O que é que a mim sabia hoje sobre tecnologia ou outra coisa? Não é para saber. Minha dona quer saber que não é para saber. Mundo da hoje, na competição que está nele, que é que jovens sabem do mundo da hoje, mais grande que saber. Então por que nós jovens não vamos começar a papel sobre isso? Por que nós jovens guineenses formados, jovens que têm capacidade, jovens que não olham para ser terra, jovens que amam ser terra, e que não existe nenhuma melhor cabral na geração? E que tem a melhor cabral na geração? Que é referência na antigo combatente que tem, né? Guiné-Bissau, tipo, tem que deixar na mão de quem acha de como e tem que governar só, não? Não quer ter escola, não quer ter faculdades, não quer ter hospitais, não quer ter programa para a juventude, não quer ter inclusão, não cala a boca, não diz isso, né? A juventude não tem que começar a pensar de como, olha, um papo me fala um vídeo vai falar de quê? De sistema para acabar com os jovens na Guiné-Bissau. Programação sim, jovens, e falar de como é que tem inovação, e que tem progressão. Porque mais velhos que têm progressão para dar ninguém. Mais velhos têm conhecimento, têm sabedoria para dar. Mas, para progredir, que tem? Para ver juventude, mundo, e está progredir que é? Com novas coisas que não passam no mundo. Tudo que não passa no mundo, ideia de juventude. Jovens estão a ter coisas novas na sociedade. Mais velhos têm que ser, têm que entregar poder para jovens poder mostrar o que aprendi, o que estão a aprender. O que eles em si sabem sobre inovação. Tudo inovação está vindo de quê? Está vindo de mais novos. Não filhos também têm outra inovação que não querem saber, que nós ensinamos, tem que sentar para não aprender. Não donas, não mamães, às vezes está cansado de mexer na móvel, não está pegando móvel, não está mexendo rápido, não dele ser. A mim programador não é para pegar programador, não é para saber nada que código, não saber nada que computador. Não é para que sabinhadora que saber. Agora, se não mistura inovação, se não mistura competir com o mundo, se nós em si não mistura para o país evoluir, para o país por estar aqui, a nós jovens não tem que começar a debater sobre isso. Não tem que começar a procurar lugares. Importante, eu não falo não tem que ir guerra não. Mas o manga de debates então é na internet, então é na papia. E quem diz que na papia é na alimentar sistema. E quem diz que na papia é num sistema que quer ter evolução. Quem diz que na papia é na papia de quê? É que na papia de evolução do país. É na papia de um pecador, é na papia de um partido. É na papia de quem diz beijo que quer ter nada para dar. Que quem diz beijo é ter só uma coisa para vir dando. Experiência que é ter. Mas inovação é tem que se interpera, não mostra isso. Isso que é importante. Só como a juventude guineense e fazido na base de um sistema para fazer eles pegar barulho. Juventude guineense que até discutir que é bom para eles. Porque está começando a dizer de quê? Dinheiro entretenimentos. Entretenimentos que quer refletir que é mau estado do nosso país. Entretenimento que até mostra contradições.
que Estado está a fazer conosco? Músicas à toa, pensamentos que te dão evolução, ok? Vários que te dão nada. Que é entretenimento não? Olha, como eu falo, não tem que ter, tipo, não tem que ter pensamento crítico sobre nossa cabeça, sobre a nossa sociedade. Senão não me esteja evoluir, se não me esteja tomar lugar, não tem que começar a debater. Por quê? Porque não é quando coisa. Para não garantir lá na banca, para gente que não entende nada, enquanto é que não ouvindo, era tipo, mas não existe. Porque o único coisa que está ouvindo de nós é peditório, e festa, e músicas que têm sentidos. A única coisa que está ouvindo nós, a nós não se safa na vida. É que um ponto é que tem uma melhor Cabral, né? Na geração que tem. Juventude. A nós em si não temos como se definir planos e conversas sobre evolução, porque, olha, é muito chato. Não falou isso. Sistema gosta de olhar no assim, ignorante. Tipo não cana olha, tipo não cana rapara. Tipo a nós em si não cana debater nada que não incomoda eles. Ora que não cana incomodar o sistema está vivendo muito bem. Então ela anda para tomar café que lite, ela anda viajar para a Europa. Não cana crítica sobre a nós jovens, não está incluído. Eles é que importa. Mas não cana olha. A nós em si não gosta de debater. Por isso é importante. Importante para nós saber como. E tem um programa que tem incluir jovens. Programa que inclui jovens e que tem evolução. Porque tudo, evolução da sociedade vem de juventude e vem de novos seres humanos. Por isso, não tem que começar a refletir sobre isso, não tem que começar a criticar sobre isso, não tem que começar a fazer debate sobre problemas, porque está na hora para a juventude começar a entender como e momento para eles é começar a debater problemas de país. E momento para começar a debater problemas de juventude, problema de desenvolvimento, problema de novas tecnologias. Problema de oportunidade. Juventude está amassado mais que misto. Juventude está levado para correr atrás de migalho. Em vez de pedir ser direito completo, não. Em vez de lutar para ser direito completo, em vez de salvar, não. Em vez de nós ensinar a lutar para não chigar, para não poder salvar todo o povo, não. Não luta só para não cabeça. Para não pão de cada dia. Esse cara ajudando. Juventude, esse cara ajudando. É por isso não está ficando ali fora, ali. Não recebe migalha de brancos. Porque nós em si, juventude africana que recebe nunca qualquer de posicionamento da sociedade. Juventude africana tem sempre que receber resto que não sobra. Esse tem que acabar o que é. Porque tudo que é intelectual guineense, tudo que é intelectual tem que viver fora. Juventude intelectual guineense que pode viver nesse país, que pode viver nada do país que tem, né? E tem que viver fora, bata pedir favor fora. E bata falar, não, se banha país é na matando, se banha país é cada emprego, se banha país é esse que políticos mistos podem bater falar. Porque é que é um sistema assim, de que não acaba, não fica fora, de que não acaba, não tem inclusão. Porque eles em si, é ter gentes, é ter sobrinhos, é ter filhos, que não é incluído lá. Não debater. Pelo menos. Porque não debates por dar importância para outros gentes jovens para começar a pensar como eles em si estão debaixo de um sistema. Mas gente na igreja, eu não conto uma coisa. Gente que está na escola, que está no poder da escola, que gosta de como é na debate. É debate sobre banco, sobre quem é debate? Sobre bebida, sobre droga, sobre sexo, sobre coisas que têm importância. Para um sistema fácil para nós ensinar por debater coisas. É só para nós se debate. Muito obrigado.